Olá, bem-vindos, bem-vindas. O Zero Summit, evento este em que líderes de diferentes setores se encontram para trocar ideias, para trazer informações valiosas que vão nos levar aí a um futuro zero carbono. A evolução chega cada vez mais rápido. O desejo por tecnologia nos move. A inovação avança a toda velocidade, principalmente na cadeia de produção alimentar, que precisa atender à crescente população mundial sem impactar os recursos naturais. Precisamos produzir mais, com mais sustentabilidade, preservação ambiental e eficiência, cultivando no campo a agricultura regenerativa. Neste cenário, nasce a NPP, Natural Plant Protection, uma divisão do Grupo UPL que busca promover soluções sustentáveis, baseadas em 3 pilares estratégicos: manejo regenerativo, fisioativadores e nutrição inovadora, que visam contribuir para a evolução da sustentabilidade na agricultura. Com a forte demanda pelo novo, pelo produtivo, pelo saudável, precisamos cuidar do solo, do agricultor, do consumidor e do planeta. O mundo pede sustentabilidade. O mundo pede NPP. Conhecemos seus desafios. Entendemos o valor da rentabilidade em cada hectare. Porque nosso trabalho é facilitar o seu. Construindo máquinas com potência para tracionar, velocidade para antecipar, robustez para durar, precisão para superar. Desenvolvendo tecnologias com inteligência para inovar, conectividade para integrar. Somos a máquina do agro. Valtra, sua máquina de trabalho.
Obviamente que seria muito mais fácil parar por aqui, mas o que me faz continuar é saber que eu estou ligado a um propósito maior do que a minha própria vida. A Metrônica Energia ela se coloca como um agente transformador da sociedade. A gente, de fato, busca trabalhar sempre dentro da verdade, de não usurpar nas relações comerciais, muito menos nas relações internas, o seu colaborador, o fornecedor de eletrônica e o seu cliente. A gente quer buscar excelência, buscar qualidade, buscar a melhor entrega possível, entregar nossa identidade para o mundo. O exemplo é uma pregação silenciosa, então a gente quer também liderar o mercado pelo exemplo. Nós queremos que outras empresas consigam enxergar em nós uma forma diferente de fazer negócio e fazer a mesma coisa dentro do seu mercado. Crescimento sustentável, econômico, social, ambiental. O mundo exige de nós equilíbrio. E o que pensamos sobre isso? Quanto tempo ainda temos? Como criamos um futuro melhor? Futuro. A Enel pensa nisso todos os dias. Não é ambição. É o nosso compromisso. E como vamos convencer o mundo a pensar igual? Com o nosso trabalho, a cada nova construção, a cada operação, a cada atendimento. Assim promovemos a eletrificação. Construímos um amanhã cada vez melhor, todos os dias. A vida é feita de momentos. E direta ou indiretamente, a Bung está presente nos mais gostosos deles, fornecendo alimentos, ingredientes e combustíveis essenciais para o mundo. E para fazer parte de tantos momentos felizes, contamos com a nossa principal matéria-prima: gente. Apenas no Brasil somos mais de 6.000 pessoas. E paixão é o que define a essência da nossa identidade. Somos determinados e acreditamos em desenvolver pessoas. Confiamos em nossos colegas e construímos um ambiente onde todos se sentem respeitados e valorizados. Trabalhamos com ética e inclusão, atuando de forma sustentável, transparente e pensando no bem-estar das comunidades nas quais operamos. Somos uma empresa pioneira e inovadora, formada por um time plural. Estamos sempre abertos a novas ideias, atentos ao que acontece no mundo. E sabemos que nossa capacidade de reinvenção é o que vem nos impulsionando nos nossos mais de 200 anos de presença global e mais de um século aqui no Brasil. E não importa em qual região do país ou em qual país do mundo, atuamos como um só time. Um time movido pelos compromissos com nossos colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores. Juntos geramos valor para nossos clientes, para nós mesmos e para o mundo. Somos Bung. Nós partiremos agora para o próximo painel dessa tarde. É o segundo painel de hoje e o quinto painel do Zero Summit aqui em Foz do Iguaçu. O tema será Finanças e Investimentos. Finanças como driver de descarbonização. Então,
Então, agradecemos a presença de todos vocês aqui conosco. Também agradecemos as pessoas que nos acompanham de forma online pelo site do Zero Summit, que é zerosummit.com. Muito bom ter vocês aqui conosco, acompanhando de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Iniciaremos, então, convidando o nosso convidado especial desse evento, Gustavo Cerbasi, que será mediador desse painel. Gustavo é especialista em inteligência financeira. Para os debates, convidamos Cleiton Espaniol, CFO da Moss, Diego Cassanello, Managing Director da Vidavo, Gilberto Caldart, Executive Vice Chairman Mastercard, Gabriel Pedreira, fundador e CEO do Westbank, e Roberta Goulart, partner da Turim Family Office and Investment Management. Roberta está conosco? Bom, assim que ela chegar, a gente convida para o palco também, tá bem? Então, eu passo a palavra nesse momento ao Gustavo Cerbasi, que irá conduzir ao painel. A Roberta acaba de chegar. Roberta, você já está convidado para estar aqui conosco também. Vamos lá. Enquanto a Roberta sobe ao palco aqui. Bom, gente, prazer estar com vocês. Mais um Zero Summit. Das edições anteriores que eu participei, eu tenho acompanhado cada painel aqui, eu estou impressionado, não com a velocidade das transformações, mas principalmente com a aceleração dessa velocidade. Como que lá no primeiro Zero Summit, lá no comecinho da pandemia, a gente falava do que dá para fazer, do que é viável, do que podemos fazer, das provocações que nós queríamos. O assunto ontem e hoje aqui, basicamente, é no sentido do que estamos fazendo, do resultado que estamos fazendo, do quanto estamos faturando. É como que a discussão do ESG, da sustentabilidade, do carbono zero, está se transformando em negócio rapidamente, como tem recurso disponível para bons projetos. E a gente acaba vendo esse assunto como algo bastante provocativo para um futuro melhor. Ontem mesmo estava aqui postando nas redes sociais sobre o que está acontecendo no Zero Summit. Lá atrás nós temos um carro do De Volta para o Futuro em exposição aqui. Alguns me perguntaram em particular, puxa, se você estivesse nesse carro, você iria para o passado ou você iria para o futuro? Não sei se para onde vocês iriam, gente? É fácil responder essa pergunta? Eu acho que é aquela questão, né, que ir para o passado é uma grande vantagem competitiva, né? A gente tem muito mais informação do que aqueles que estarão lá com a gente teriam no momento, mas ir para o futuro a gente sabe que é uma evolução muito mais interessante. Acho que é interessante perder um pouco da vantagem competitiva, nos sentimos um pouco menos preparados para o futuro, mas viver o que vem pela frente, um futuro melhor. E eu estou muito bem acompanhado aqui, representantes de vários segmentos do que eu posso chamar de uma cadeia produtiva do mundo das finanças aqui, ou uma cadeia alimentar. Cadeia alimentar não, acho que é mais cadeia produtiva mesmo. Eu vou tentar organizar esse papo inicial, um exercício meu que eu fiz, um sequenciamento de prioridades ou escolhas, começando por aquele que talvez seja o produto, para depois chegar na inclusão, na pessoa física. E eu queria começar esse papo conversando aqui com o Cleiton Espaniol, que é CFO da Moss. Para quem não conhece a Moss, né, é uma negociadora de créditos de carbono. E, Cleiton, primeiro, a história da Moss é muito interessante, né, porque ela nasceu de uma experiência, de um crowdfunding que deu muito certo. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história o que foi pensar, imaginar num projeto que seria para o futuro, que virou presente muito rapidamente. Conta um pouquinho essa história do crowdfunding da Moss, para o pessoal entender, por favor, como que finanças passaram a fazer parte do dia a dia do negócio rapidamente. Oi, boa tarde. Bom, muito obrigado, Cerbasi, pela apresentação. Recentemente, a gente realizou um crowdfunding para captação de investimentos em um projeto de geração de créditos de carbono. Essa captação foi de mais de 4 milhões de reais, se esgotou em 48 horas.
e teve a participação de 280 investidores pessoa física em cotas de 5 a 250, 300 mil reais, que vão receber um fluxo de geração de renda através da venda desses créditos de carbono nos próximos 10, 20 anos. Então, eu acredito que esse é um ótimo exemplo de como a gente pode evidenciar que a geração de renda e a geração de créditos de carbono, que como ponta final ajudam projetos de preservação da floresta amazônica, já são uma realidade hoje, né? Não são mais uma previsão do que pode acontecer no futuro. E nesse sentido, né, como tu já comentou no início, a MOS é a maior comercializadora de créditos de carbono hoje. Ela comercializou mais de 4 milhões de créditos, movimentou aproximadamente 40 milhões de dólares, mais de 200 milhões de reais nesse mercado. E vem gerando também projetos de conservação da floresta amazônica. Então, uma dentre tantas coisas que a MOS trouxe para esse mercado, além da tecnologia intensiva, é também a necessidade de trazer um viés econômico, né, para a questão sustentável. Então, eu acredito que a MOS e o mercado de crédito de carbono, ele evidencia isso, de que somente com o direcionamento de recursos, somente com o investimento, é que essas iniciativas e também as ambientais vão ter um desenvolvimento mais acelerado. Então, a MOS ela se propõe a comercializar e gerar, e a distribuição final desses créditos é realizada para indivíduos ou para empresas no mercado B2B que queiram realizar a sua compensação da sua pegada de carbono. Então, empresas que têm dentro do seu processo produtivo, né, uma emissão de carbono, elas utilizam da compra desses créditos para compensar e se tornarem carbono neutro. Então, é um assunto que já vem sendo bastante, né, debatido, né? A promessa de muitas empresas de se tornar carbono neutro até 2030, algumas com um prazo mais estendido até 2050. Então, essa é uma demanda que vai aumentar muito. A oferta tem que acompanhar, e o Brasil também, como muito bem explorado já em outros painéis aqui, acredito que está numa posição de vanguarda, né? 40% das reservas de carbono em floresta tropical estão no Brasil. Então, é uma oportunidade muito grande do Brasil trazer recursos, né? E mesmo internamente direcionar os recursos para esses projetos de conservação, que vão trazer um duplo impacto positivo, né? A conservação das nossas florestas, né? Então, e através disso, um auxílio aqui ao combate das mudanças climáticas, e também o desenvolvimento econômico, né? Lembrando que nesses projetos também há um grande impacto social, né? Que esses recursos muitas vezes são utilizados para o desenvolvimento da comunidade local, de algumas ações econômicas lá. Então, com isso, eu acho que a mensagem inicial assim que eu passo é: o mercado de crédito de carbono já é uma realidade. O Brasil possui uma posição de vanguarda, né, nesse mercado, e já temos hoje exemplos, né, de empresas como a MOS movimentando uma soma expressiva de recursos, e através desses projetos de crowdfunding, por exemplo, viabilizando que pessoas físicas, né, consigam, com 5 mil reais, contribuir, né, com o investimento nesses projetos e, consequentemente, obter renda com isso. Então, estamos falando de uma expectativa de renda da ordem de quanto nesse momento? Sabe que tudo tem muita transformação pela frente, em busca de eficiência, em busca de melhor homologação, né, do processo como um todo, para garantir maior rentabilidade, mas nesse momento se fala de rentabilidade de que ordem? O plano financeiro
tem a estimativa de uma TIR de 50% para o investidor. Maravilha. E o gargalo está mais do lado da demanda, do lado da oferta, porque nós temos que estruturar áreas verdes, homologar para poder ofertar. E temos que convencer o público de que isso é importante e vale a pena. Onde está o maior desafio nesse momento? Eu acredito que do lado da oferta. A demanda está crescente e bastante entendida e consolidada, e a oferta vai ter que acompanhar. E dá para imaginar, eu entendo isso como uma utopia nesse momento, mas nós conseguimos ver grandes áreas verdes, fazendas de crédito de carbono, mas para a pessoa física, a gente pode vislumbrar um futuro em que eu, por exemplo, minha casa, eu tenho 20% do terreno ali, área verde. Vai pingar algum dia 5, 10 reais na minha conta, no meu banco digital? Quão longe nós estamos disso? Hoje eu acredito que nós temos tecnologia suficiente, mas um pouco distantes, né, em termos até de protocolos para isso, né? Hoje os projetos de geração de crédito são em grandes áreas, né, de conservação. É possível em menores áreas, mas aí com um retorno devido aos custos associados maiores, mas há também toda uma questão de estabelecimento de protocolos, etc., tal qual foi discutido ontem, né, nos painéis de agricultura regenerativa, que também tem um potencial muito elevado, mas ainda necessitam aí de um reconhecimento e estruturação de protocolos. Eu acho que a parte da tecnologia pode avançar nesse sentido e, num futuro de médio prazo, poderia ser, assim, alguém que tem alguma área relevante, assim, de mata nativa, enfim, conseguir certificar os seus créditos de carbono para vender no mercado. Legal, eu acho interessante porque nós temos uma transição em que, por exemplo, quando se fala de criptoativos, né, quem tem lá um computador gamer parado e pode minerar esses criptoativos, está lá vendo pingar seus centavinhos na conta todos os meses. E a gente vê o investidor, pessoa física, muitas vezes abraçando rapidamente qualquer tipo de novidade, seja um NFT, seja um shitcoin, um dogecoin da vida. Quando se fala do que é o nosso... ontem foi falado aqui, né, que o Brasil tem, como a Arábia Saudita para o crédito carbono, né, como a Arábia Saudita para o petróleo, ainda a gente vê uma distância muito grande para o consumidor, mas está aí, está batendo a porta. Queria saber, Cleiton, desculpa, do Diego, do ponto de vista da Vidavo, né, que investe em negócios, que na verdade faz a intermediação entre negócios, uso intensivo de energia, preparação para o clima, toda a estrutura ligada ao ESG. No passado se via muito como custo e hoje há um venture capital específico para resultados, para negócios sustentáveis. Conta um pouquinho como é que está, do ponto de vista do investimento, como as empresas estão se preparando para provocar e receber o investimento de risco, estão prometendo recursos, esses recursos vêm e já pode ser considerado como realidade? Fantástico, sim. Obrigado. Muito obrigado por a invitação, é um prazer estar aqui. Eu falo espanhol, vou tentar falar portunhol. Eu represento a Vidavo, uma empresa de capital de risco sediada em Silicon Valley, em Califórnia. Nós investimos em soluções tecnológicas para avançar as metas de impacto climático das empresas em indústrias essenciais, indústrias como a agroindústria, como a alimentação, como a indústria manufacturera básica, cimento, alumínio, acero. Essas são indústrias que são responsáveis do consumo de 50% de consumo de energia global, mais de 50% das emissões de gás de efeito estufa, mas são essenciais, não? E temos que continuar aumentando a produtividade e ajudar essas indústrias a seguir adelante. Meus sócios e eu, nós fomos CEOs e altos executivos de empresas desses sectores, e vimos uma melhor forma um melhor caminho, uma melhor forma de produzir, uma melhor forma de produzir também com mais faturamento, com mais rentabilidade. Eu creio que vimos ontem muitos exemplos de como fazer as coisas diferente e bem,
Y por eso que empezamos este Venture Capital Firm. Tem que pensar que 92% das empresas da Fortune 500, das empresas mais grandes do mundo, têm relatórios climáticos e aproximadamente 30 a 40% delas têm metas de impacto climático agora, não? Mas isso está generando uma demanda de soluções técnicas impressionante, verdadeiramente nunca vista no passado. Então, tem que pensar que as inversões, os investimentos em capital ativo, em capital de ativos físicos, que são necessárias para fazer esta transição a net zero, são de mais de 3,5 trilhões de dólares anuais, cada ano. Então, para fazer isso, você necessita empresas de capital de risco com inversores que entendem os sectores, porque são sectores muito complexos. Você necessita capital de risco que tem uma visão global, porque as soluções diferente que, por exemplo, no setor de tecnologia, onde muitas coisas sucedem em Silicon Valley, estas soluções se encontram em la Germania, Noruega, China, Brasil, Índia. Então, necessita uma visão global. E também necessita empresas de capital de risco que tenham os recursos de ajudar aos fundadores de novas empresas a encontrar o caminho em estas empresas, em estas indústrias complejas e altamente reguladas, ¿no? Esto fue lo que nos llevó a nosotros a empezar con Vidavo. Y nosotros estamos aquí en Brasil. ¿Por qué? Porque cuando se trata do primeiro mundo en materia de energías renovables, de agricultura sustentável, no es Estados Unidos, es realmente aquí en Brasil, es también en partes del mundo donde la industria agrícola está desarrollada. Entonces aquí hay muchas oportunidades de investimento en startups, mas tenemos que incentivar al capital a venir acá a Brasil. Son 300 billones de dólares cada año de investimento en venture capital. Es solamente un 3% de ese capital es investido en Latinoamérica. Nos queremos hacer un ponte entre ese capital que está buscando tecnologías climáticas a nivel global con las oportunidades aquí en Sudamérica. Por eso que estamos haciendo esta partnership con Zero Summit e esperamos encontrar oportunidades também no futuro. E Diego, existe já uma métrica, uma quantificação do resultado desse investimento em cuidados climáticos? Porque algumas empresas, por exemplo, investem em equipamentos, por exemplo, caminhões elétricos para evitar custos que não teriam sem eles. Por exemplo, na cidade de São Paulo, caminhões têm um horário limitado para circular, caminhões elétricos têm maior flexibilidade e com isso se fatura mais. O investimento em tecnologias climáticas já pode ser medido no sentido de lucro, no sentido de resultado para as empresas, a fim de provocar, por exemplo, expansão do venture capital nesse sentido? Sí, 20 años atrás era más complicado porque no había una necesidad de las empresas de reducir el uso de energía, de reducir los costos ¿cómo se dice? de environment, ¿no? Ahora las regulaciones, mas también el costo alto de energía está llevando a esas empresas a buscar soluciones de reducción de energía. Entonces, claro, como cualquier inversión, las oportunidades están ahí donde está también el retorno, ¿no? Y hay una puerta de oportunidad muy importante ahora que se abre para los próximos 10 años invertir en tecnología de clima, ¿no?
Maravilha. Bom, do ponto de vista dos negócios, acho que fica muito evidente. Ontem foram dados vários exemplos de como está se fazendo o resultado. A Minerva deixou muito claro aqui, né, o volume de faturamento, negociação de crédito de carbono. Roberta, Turim, o Multifamily Office, como que as famílias estão investindo em sustentabilidade? A gente sabe que, por exemplo, a geração mais jovem tem total adesão ao ESG, a sustentabilidade, muda seu comportamento de consumo quando um produto é sustentável, deixa de consumir quando não é. Agora, quando a gente fala de multifamily office, estamos falando de famílias que já têm um patrimônio constituído, pessoas de mais idade, talvez estão deparando com todo esse mundo do carbono zero e ESG como uma novidade. Como que essa transição entre gerações, como que as famílias estão investindo para sustentar o patrimônio, sustentar a renda familiar e preservar sua riqueza? Tem que apertar o botão do lado para ligar? Oi, boa tarde. Fazendo uma breve explicação aqui, a Turim é um Multifamily Office, a gente trabalha hoje com 90 famílias e a alocação dos recursos ela é feita tanto no Brasil quanto no exterior. E até no painel anterior, as empresas estão passando por essa... foi comentado, né, que as empresas estão passando por um desafio hoje, que elas têm 4 gerações precisando se comunicar dentro das empresas. Nós, Family Offices, a gente também está passando por um desafio que é as gerações mais tradicionais, que estão acostumadas com montar suas carteiras de acordo com risco e retorno. Elas estão agora recebendo inputs dos mais jovens que estão vindo com essa cabeça de eu queria medir também o impacto da minha carteira. E quando a gente começou a olhar para isso, há uns 5, 6 anos atrás, de uma maneira mais estruturada, o primeiro movimento que a gente fez foi procurar, será que tem produtos já prontos, caixinhas no mercado que já oferecem algumas soluções? E a gente teve que sair dessa cadeira, às vezes, se colocar numa situação de voltar para o quadro negro, ali, voltar para o momento de estudo, voltar para os analistas e falar, a gente tem que reconstruir a maneira como a gente avalia esses investimentos. E a gente tem usado isso muito até como uma ponte entre essas gerações de comunicação para... Muitas vezes esses investimentos e essas oportunidades vêm através dos mais jovens e a gente analisa e coloca como uma oportunidade de investimento para toda a família. Quando a gente se coloca nessa situação de ter que rever a maneira como a gente analisa, a primeira coisa que a gente percebeu foi que, antes até de oportunidade, a gente tem que olhar para as questões de risco. O que a transição... O que esse movimento de sustentabilidade, ESG, transição energética, traz de risco para as carteiras? O que a gente tem que se produzir? Quais são os modelos de negócio que talvez vão passar por dificuldades e vão ter que se reinventar? Quais são as... E aí a gente vai olhando para cada uma das estratégias de dentro de uma carteira, porque a gente está falando de desde renda fixa, que seria uma coisa mais simples, menos risco, um retorno mais... certo, até lá o Venture Capital, que é uma coisa super de longo prazo, onde a gente pode estar investindo em novas tecnologias. E nesse movimento inicial de procurar esses riscos, vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, de um pensamento que a gente construiu em cima dos carros elétricos. Carro elétrico, bateria, aí a gente começa a falar sobre descarte de bateria, o que vai fazer no final da vida da bateria, será que já existem tecnologias para isso, o que é usado para a bateria, de que países é feita a extração desse material que é usado na bateria, será que se a gente for fazer o encontro de oferta e demanda por bateria, o que está sendo extraído para fazer essas baterias é suficiente? Se a gente olha para 2030, 2040, para os gráficos de o que a gente está olhando para frente de necessidade desses carros, e até, por exemplo, chegando em posições em que a gente está comprando commodities baseados no que é necessário para a bateria, baseado no que vai ser a demanda por isso daqui a 10, 20 anos. Então... foi nesse momento de desconforto que a gente também começou a achar muita oportunidade dentro dos investimentos. E, Roberta, o peso nas carteiras, nós estamos incluindo um elemento com possível resultado futuro ou já há argumentos para considerar
esse futuro sustentável, esse futuro melhor, ou essa transição energética como uma parte relevante da carteira. Eu pergunto isso porque quem está nos assistindo lá em casa, né, vê, na verdade, o que é realidade hoje no Family Office, no Private Bank, daqui a pouco tempo será a realidade na carteira do pequeno investidor, principalmente com o Open Banking, o Open Finance está acontecendo. Então, tudo quem está discutindo aqui, nessa velocidade, quem tiver a transformação acontecer, muito provavelmente vai chegar à carteira do pequeno investidor. Já dá para dizer que ESG, transição energética, carbono zero, tem um peso relevante nas carteiras das famílias de maior patrimônio? Quando a gente olha para distribuição de produtos de prateleira, por exemplo, você ir numa plataforma e achar esses investimentos, eu acho que o mais importante para o investidor, principalmente o investidor pessoa física que está analisando aquilo ali para botar na sua própria carteira, é estar muito bem educado do que ele está comprando, do que ele está investindo. Então, uma das preocupações que a gente tem é essa educação com os nossos clientes de não basta você entender a nomenclatura, existem oportunidades, mas não basta você entender a nomenclatura e esperar um dia, talvez, a legislação ajudar a gente a decifrar o que está falando ali. Super importante que a pessoa entenda no que ela está investindo, o risco que ela está comprando, a expectativa de retorno e o quanto tempo ela está se comprometendo com aquele investimento. E algumas casas no Brasil, eu diria, hoje a gente tem em torno de 60% dos recursos lá fora, já é muito mais evoluído, então a gente já consegue fazer uma carteira próxima de sustentável em todas as classes de ativo. Aqui no Brasil o mercado está crescendo muito nos últimos, principalmente 2 anos. O período da pandemia foi um período em que muitas casas começaram a repensar a maneira de olhar para investimento, mas eu ainda diria que a gente precisa, conceitualmente, estar mais preparado para olhar para esses investimentos e entender exatamente onde está entrando. Dito isso, eu acho que o mercado de carbono ele traz uma oportunidade interessante, porque ele pode começar, inclusive, numa situação de, vou dizer para vocês o que eu faço, eu dou para os meus filhos, por exemplo, todo ano de aniversário, eu faço uma conta com eles e eu compro os créditos para offset eles pelo ano. Eu acho que quando a gente faz evento, a gente pensa muito em, lá dentro da Turim, por exemplo, toda viagem que a gente também faz isso para os nossos funcionários. Então, acho legal a gente começar a pensar um pouco fora da caixinha. Sem dúvida, em algum momento isso vai ser um instrumento, já mas cada vez mais um instrumento interessante de investimento. Mas eu acho que é interessante também esse movimento de cada um entender o seu papel para que o coletivo também funcione, né? Eu acho, reforçando o que eu falei no início, é muito interessante perceber como que até pouquíssimo tempo atrás era visto como um custo nos prepararmos para o futuro, nos anteciparmos para o futuro. Acho que hoje fica muito claro que quem se antecipou, quem está se antecipando, na verdade, está fazendo o que é natural, né? Acaba sendo uma penalização, o investimento, você está sendo penalizado por investir em algo que não tem nenhum cuidado com o clima, com zerar a pegada de carbono, ter algum tipo de cuidado com o que você está deixando para o mundo na forma de dejetos ou perdas. Gilberto Caldar, Mastercard tem uma série de iniciativas que não só envolvem a inclusão, mas cuidados com o meio ambiente, cuidados com comunicar a sua ampla comunidade, talvez uma das empresas mais capilarizadas que a gente possa exemplificar aqui no nosso painel. Está muito claro para a empresa qual que é o seu papel, qual que é a importância de cuidar do meio ambiente. Conta um pouquinho das iniciativas, do que vem sendo feito, para o público entender como que empresas diretamente ligadas ao consumo, ao varejo, estão construindo valor em cima de práticas ambientais, práticas sustentáveis. Legal, Gustavo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Pellicer, é um prazer estar aqui. E acho que dá para pegar um gancho um pouco na conversa da Roberta. A Mastercard é uma empresa de tecnologia no mundo de meios de pagamento, que busca, na verdade, conectar as pessoas, promover crescimento inclusivo. Então, o ESG é uma coisa que, na verdade, está no DNA da companhia há muito tempo. E a gente estabeleceu como 3 parâmetros, vamos dizer assim, do ponto de vista de foco em ESG.
Um no sentido de geração de prosperidade ou de crescimento inclusivo, né? Onde a gente fez commitments de inclusão financeira há 6, 7 anos atrás, de incluir 1 bilhão de pessoas, porque na verdade não faz sentido, né, num mundo desenvolvendo, que algumas pessoas fiquem para trás. E aí a gente atingiu 500 milhões de pessoas inclusas financeiramente, dobramos a aposta para 1 bilhão, quer dizer, então um foco em crescimento inclusivo, prosperidade, inclusão de empresas de pequeno porte. Um segundo, através das pessoas, as questões de diversidade, as questões de governança, onde a gente fez link de, por exemplo, aos targets de redução de carbono da companhia, etc., com a remuneração dos executivos. Mas acho que o mais importante que a gente olhou é o que a gente pode fazer do ponto de vista de ajudar o planeta, né? E ajudar, na verdade, porque você olha e diz assim, você é uma empresa que está no meio do consumo, né? Então, como é que você ajuda? A gente fez 2 commitments, na verdade. Nós conectamos 3 bilhões de pessoas com comércios no mundo inteiro. A gente olhou e disse, bom, tem um dever de casa nosso a fazer, que é, claro, diminuir a nossa pegada de carbono, escopo 1, escopo 2, ir caminhando para escopo 3, etc. E, obviamente, a gente está fazendo isso. Mas como que a gente pode impactar de uma maneira mais positiva esse network que a gente tem, essa comunidade? Então, a gente fez um projeto, na verdade, uma iniciativa chamada Priceless Planet Coalition, que é, na verdade, juntar os nossos parceiros de negócio fazendo um commitment de plantar 100 milhões de árvores nos próximos 5 anos para retirar carbono da atmosfera. E nós estamos com 100 e poucas instituições já conectadas nesse projeto, 18 milhões de árvores em plantio no Brasil, na Austrália, no Quênia, em uma série de lugares do mundo. E também, aí pegando um pouco um gancho com o que a Roberta fez, assim, poxa, como é que a gente ajuda do ponto de vista de educar e ajudar as pessoas a offsetar a sua pegada de carbono? Então, nós fizemos uma parceria com uma empresa chamada Doconomy, que criou um índice que, na verdade, calcula a sua pegada de carbono baseado no seu consumo, né? Então, você pega seus gastos em cartões de crédito, débito, etc., e sai com a sua pegada de carbono. Nós conectamos essa tecnologia no nosso... Isso a partir da categorização do consumo. Da categorização do consumo, na verdade, a gente não tem o que a pessoa está consumindo, mas onde ela está consumindo. Então, se você está num restaurante, qual é a proxy, né, de pegada de carbono? E a gente habilitou nosso sistema todo a fornecer aos nossos clientes que quiserem, as instituições financeiras, as fintechs, etc., mostrarem para os seus consumidores a sua pegada de carbono. Então, olha, eu no meu mês, com os meus gastos, tive essa pegada de carbono. E, ao mesmo tempo, usando uma tecnologia de doações e de lealdade, a pessoa pode offsetar o seu consumo de carbono, fazendo plantio de árvores no Priceless Planet Coalition, né? Então, a gente já tem uma arrecadação de 40 milhões de dólares de recursos arrecadados que já estão no plantio. Então, uma iniciativa, na verdade, de você envolver a população, envolver os consumidores e ajudar a educar a questão do consumo consciente e, na verdade, não ficar só aí, mas se você tem a intenção, né, de, como a Roberta expressou aqui, de eliminar a sua pegada, você pode fazer isso através da mesma plataforma. É fantástico, porque quando a gente fala de ESG, a gente tem os exemplos aqui do ambiente, né, do environmental, captura de crédito de carbono, negociação do carbono, plantio de árvores, né? O social, que é você ter inclusão, o Gabriel vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, a governança que permite estruturar os produtos num venture capital, num family office, você ter toda a proteção do futuro vindo na forma de investimento com retorno muito claro. Tem um ponto importante que eu conheço, a gente já conversou sobre isso, Gilberto, que é o lado do S, né? O social, que a Mastercard, desde o momento que abriu o seu capital, tem a Mastercard Foundation, que faz investimentos em melhoria da vida das pessoas. Não sei se é só na África. Conta um pouquinho mais sobre a fundação. Isso é uma história interessante. Na verdade,
como eu falei que ESG está no DNA da companhia, quando a companhia fez a abertura de capital, ela fez doação de 10% do capital da companhia para uma fundação chamada Mastercard Foundation, independente da Mastercard. Ela, na verdade, não tem, nós não temos nenhuma influência na fundação. E quando você olha 10% da companhia, passados 15, 16 anos de abertura de capital, essa hoje é uma das grandes fundações do mundo, com mais de 35 bilhões de dólares de capital, já investiu 4 bilhões de dólares e investe em quê? Em educação financeira, investe em inclusão financeira, tem um foco bastante grande na África, do ponto de vista de educação de jovens, né? E o faz, na verdade, com base, né, nos recursos que foram gerados pela Mastercard no passado, com essa entrega de capital. Então, esse conceito que a gente usa de do well by doing good, né, não é suficiente você só ser uma empresa, né, que tem retorno, etc., para os seus acionistas, você tem que fazer o bem para as comunidades que você opera, ajudar, na verdade, a melhorar, a promover crescimento inclusivo. Então, essa está muito nos valores nossos da companhia, e todos esses exemplos de commitments que a gente fez demonstram isso, e essa história da fundação é muito bacana. É uma fundação independente da Mastercard, é a Mastercard Foundation. Nós não sentamos no board dessa companhia, essa companhia não senta no nosso board, mas que, na verdade, tem aí uma vocação muito grande de gerar inclusão, educação. Obviamente, teve uma participação muito grande nessas questões de vacinas durante Covid também. É interessante, sem qualquer viés comercial da companhia, porque não tem interferência do board, né? E 10% não é pouco numa empresa como a Mastercard, é o maior acionista. Ela é hoje o maior acionista da companhia. Legal. Bom, e por falar em inclusão, Gabriel, o WasteBank é um case sensacional de inclusão financeira. Conta um pouquinho como é que foi criado, como é que funciona o WasteBank, que é voltado, não exclusivamente, mas especificamente à comunidade, ao ambiente de catadores, recicladores, tipicamente uma comunidade que era vista como a margem da sociedade. E aí vem o WasteBank para não só trazer inclusão financeira, mas outras formas de inclusão que nitidamente talvez seja o exemplo perfeito do S no nosso ESG da discussão aqui. Fala um pouquinho da história do WasteBank, como é que funciona. Obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E no evento do Zero Summit, eu até comentei que a plenária teria que ser uma mega plenária, porque todas as discussões parecia que a gente poderia articular e participar. Eu não sei se tem um videozinho que eu queria participar um pouquinho, compartilhar um pouquinho antes. Estamos com o vídeo no ponto aí ou não? Vamos mostrar o vídeo? Vamos colocar o vídeo para contar. Aqui. O planeta está sendo destruído num ritmo absolutamente avassalador. Em 40 anos perdemos 52% dos vertebrados do planeta, estamos destruindo a vida, estamos contaminando os mares, contaminando a água doce, contaminando os lençóis freáticos, destruindo as florestas, aquecendo o clima. Enfim, a coisa pode ser multiplicada. Nós podemos pegar os dados do Banco Mundial, que diz que nós temos 4 bilhões de pessoas que estão, como eles dizem, não têm acesso aos benefícios da globalização, que é uma forma elegante de dizer que são pobres. Dentro desses 4 bilhões, nós temos cerca de 2 bilhões que estão num limite de sobrevivência real, escandalosamente vergonhoso, né? Nisso temos 850 milhões de pessoas que passam fome e está aumentando, né? Nisso nós temos cerca de 150 milhões de crianças, das quais cerca de 6 a 7 milhões morrem anualmente por não ter acesso à água, por não ter acesso a alimento, coisa do gênero. Quer dizer, esse desnível entre o fantástico potencial que nosso cérebro permitiu, a produtividade, as fábricas, as tecnologias, e a nossa, chamemos assim, de ignorância política, né? Nossa impotência de nos organizarmos em termos de governança para usar de maneira inteligente esse potencial, gerou esses 2 dramas, o drama ambiental e o drama social. Isso simplesmente não pode funcionar.
fantástico. O vídeo mostra, na verdade, as consequências do que fizemos de errado no passado. E quando a gente fala comunidade catadora, nós estamos falando de um exército de pessoas que pode nos ajudar a minimizar as consequências, né? Desde que bem cuidados e bem encaminhados. É um exército que ajuda a limpar um pouquinho dos pecados cometidos pela indústria pelo consumo, né? E essa nossa falha na governança reproduziu dramas sociais e ambientais, e quando a gente analisa as imagens, sempre tem a relação do resíduo, sempre tem a relação do meio ambiente, sempre tem a relação das águas. Então, o Waste Bank é uma proposta, um negócio de impacto que traz a valorização dessa comunidade, fornecendo recursos, né, valorizando os materiais recicláveis financeiramente. E quando a gente fala em ESG, eu sempre acho que falta um E, que tem a ver conosco aqui, de economia, de finanças, porque é uma métrica que faz viabilizar. Nós temos discutido há 24 horas, 2 dias aqui no Zero Summit, e nada seria possível sem investimentos, sem recursos, né? Então, no painel passado de cidades inteligentes, falaram muito de bancarização, acesso, só que bancarização e acesso sem educação financeira também não gera transformação. E, ao mesmo tempo, hoje de manhã eu ganhei um livro de uma pessoa que entende um pouquinho de economia e de finanças, que é o próprio Gustavo, e eu vou fazer um parênteses aqui, que eu estava lendo o preâmbulo, e nas próximas páginas provo que a independência financeira é viável, mesmo que sua renda seja baixa. Então, nós estamos trabalhando, levando inclusão financeira, educação, renda extra e uma modificação do mindset, do comportamento das pessoas na economia do descarte. Então, se você vive financeiramente e profissionalmente da reciclagem, nós estamos gerando um poder para ele ter a cidadania, acesso aos produtos, serviços, educação, crédito. Como disse o Gilberto, num mundo como hoje, tem que ter acesso, né? Tem que ter esse produto, esse serviço. E, ao mesmo tempo, para aquelas pessoas que ainda não iniciaram, por algum motivo, o ato de descartar conscientemente, que a métrica financeira incentive vocês a participarem, e a gente tem colhido os bons resultados com isso, tanto nessa classe que muitas pessoas comentaram, não tem celular, não vai conseguir acesso, não vai ter capacidade de usar a plataforma. Nós temos visto que é bem pelo contrário. Se você coloca a tecnologia associada a uma educação financeira e com metas, eles conseguem se desenvolver plenamente. A maravilha do processo do Waste Bank é que nós estamos falando de cidadania financeira, porque você está dando ferramenta, você está trazendo a bancarização para, vamos chamar de profissionais, para as pessoas que vivem do negócio da reciclagem. É óbvio que quando a gente oferece ferramenta, a gente oferece acesso, você está dando conta corrente, você está dando crédito, você está dando meios de pagamento, você está dando poder. E eu vejo aqui que, na verdade, a gente não está falando de escassez, a gente está falando do quanto se abre de oportunidades para outros negócios, como educação, uma educação específica, como um crédito mais específico. O Brasil hoje está numa tendência muito clara, com o Open Banking, Open Finance, de perda do retorno sobre ativos das instituições financeiras, porque você tem uma disputa maior. No Open Banking você tem banco brigando contra banco, já que os cadastros são transparentes. E o que os bancos vão fazer, como os bancos vão lucrar, se os clientes vão ter mais eficiência para buscar seus produtos. Na verdade, nós não estamos dividindo uma pizza entre mais pessoas, agora nós estamos aumentando o tamanho da pizza de maneira impressionante, que com a inclusão financeira, nós vamos ter mais pessoas aproveitando produtos e serviços que eram muito exclusivos. Por isso que eu falei, durante a fala da Roberta Goulart, que o que era exclusivo de pequeno, aliás, do grande investidor, do investidor profissional, hoje já está no varejo. O private banking está se mobilizando através dos bancos digitais para que qualquer pessoa com R$1.000 para investir acesse produtos que antes eram exclusivos para quem tinha 1 milhão, 10 milhões de reais.
existe o risco da transição, né? Existe o risco do encantamento das pessoas com a novidade, com o crédito. Quais são as ações específicas feitas hoje para que essa população que não tinha acesso a um meio de pagamento ao banco, eles não se deslumbrem e talvez se percam nesse processo de maior disponibilidade e maior acesso? Como que funciona a educação financeira, Gabriel? É um grande desafio gerar essa segunda etapa do processo, que é a educação, né? Então, a gente leva na prática com exemplos cotidianos deles. Então, a gente tem feito algo similar a um crédito pré-pago. Então, ele tem uma recarga e, assim como ele tem um histórico positivo, mas é um histórico positivo de entrega de materiais recicláveis, ele vai reabastecer no seu cartão e tendo esse direito aumentado. Então, a gente faz uma lógica do histórico de movimentação de materiais que aquela pessoa tem feito, né? Isso é muito interessante. E agora temos utilizado a plataforma, vídeos e algumas outras ferramentas educacionais para estimular cooperativas e associações a multiplicar essa mensagem com os seus entes, os seus membros da comunidade. Legal. Bom, e aqui a gente deu vários exemplos do que está acontecendo. Agora eu queria que cada um contribuísse um pouquinho, pensando no como o seu negócio, o seu trabalho seria facilitado, o que seria um passo importante para a sociedade para que o mundo das finanças estivesse mais eficiente, mais inteligente. Como é que um cliente do Banco do Brasil vai ter o produto ao seu alcance sem ter que argumentar que aquele produto rende menos, por exemplo, menos eficiente? Acho que vou seguir a mesma ordem. Vamos lá, Cleiton, me diga qual que é a sua visão sobre os próximos passos do mundo financeiro, não necessariamente para a MOS, mas como que o mundo dos bancos e finanças e negócios poderia se mobilizar para que o negócio da MOS funcionasse de forma mais eficiente. Bom, acho que um comentário inicial, também puxando um link da Roberta, é que esse evento foi carbono neutro, né? Então todas as emissões calculadas foram neutralizadas através de aposento de créditos de carbono da MOS e, consequentemente, de projetos de conservação na Amazônia. Então, acho que é uma informação interessante, né, para compartilhar aí com todos os presentes. Esse desenvolvimento, e vou acabar linkando um pouco com o negócio da MOS, hoje a gente já tem desenvolvido APIs, né, que possibilitam, tal qual comentado ali da questão da Mastercard também, fazer um link num mecanismo B2B2B ou até mesmo B2B2C, levando para a ponta, lá para o cliente da instituição bancária, a possibilidade tanto do investimento, né, em projetos de conservação, em mecanismos financeiros. Vou dar um exemplo. Hoje eu sou sócio de uma plataforma de planejadores financeiros super rico que já inclui uma ferramenta da MOS de medição da pegada de carbono para que cada usuário, dentro do seu planejamento financeiro pessoal, tenha consciência do tamanho da sua pegada, do esforço que tem que fazer para neutralizar essa pegada. Fica muito claro, de forma quantitativa, como é que funciona isso, né, que é muito bonito de ver. Exatamente. Então, eu acredito que o desenvolvimento dessas ferramentas, dessas tecnologias, que vão conseguir linkar aí com o mundo financeiro para levar para a ponta, né, para os consumidores, a possibilidade de investir com retorno e gerar esse fluxo financeiro tão necessário para esses projetos de conservação. Diego Casanello, vocês têm um desafio. Vocês vêm lá do Silicon Valley, com uma visão internacional, de uma realidade do mercado financeiro mais eficiente que funciona nos Estados Unidos. Há desafios a serem vencidos aqui no Brasil. Quais são esses maiores desafios? Sí, yo creo que usted dice una cosa cierta, ¿no? Que el nivel de sofisticación del mercado financiero americano es muy alto y eso favorece al ecosistema de startups que están desarrollando tecnología. Mas el problema del cambio climático no es un problema solamente en Estados Unidos. Nos necesitamos la misma, o digamos, una mejor sofisticación del sistema financiero en el sur, en el hemisferio sur, por ejemplo, donde
necesitamos también trabajar en ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es la indústria do capital do risco, do venture capital, tem que enfocado en sustentabilidade e cambio climático, tiene que continuar a evoluir, tem que aparecer más productos o más tipos de fondo, ¿no? Fondos que están dedicados a la investigación y desarrollo, bien tempranos, fondos que están dedicados a tecnologías que están ya dispuestas a escalar, fondos que son más filantrópicos, ¿no? Que invierten en tecnologías que tienen poco retorno y muy largo plazo. Ou endowment funds, né? Exactamente, o sea, esa diversificación de productos es muy importante, y después generar un ecosistema con aceleradoras enfocadas en tecnologías de sustentabilidad a nivel mundial y conectadas, ¿no? Entonces, es, como você dijo, es una evolución realmente do mercado financiero para facilitar o capital chegar a los projetos corretos, não? Sim. Roberta, a gente sabe que daqui a 20, 30 anos vai ser muito fácil conduzir as escolhas com essa geração mais jovem que a gente discutiu. Nesse meio do caminho, o que falta para os fundos específicos, para os investimentos específicos ligados ao ESG se tornarem mais relevantes nas carteiras? Se o grande objetivo é que a gente tenha uma carteira diversificada, que desde o investidor institucional, as grandes famílias, até a pessoa física que vai nem no private banking, é ali no banco e consegue fazer esse investimento, o que a gente sente muita falta é de uma taxonomia. Então, a gente já viu que não é uma solução para tudo, tanto que a Europa já tem uma taxonomia para sustentabilidade que está sendo usado tanto para a legislação, para os gestores, para os bancos, para as empresas. Não resolve todos os problemas, mas dá um guidance muito melhor para que seja comparável, para que as métricas sejam montadas e a gente consiga entender exatamente qual é o nosso objetivo com aquele investimento. Como a gente tem as métricas de objetivo financeiro, a gente passa também a ter essas métricas de objetivos de sustentabilidade. Então, esse fio condutor da taxonomia, ele vai ser relevante para que, quando a pessoa física for fazer esse investimento, ela não precise ter um conhecimento super profundo e técnico do que ela está fazendo. A nomenclatura desses investimentos, ela já vai estar seguindo essa regra que essa taxonomia vai ditar. Então, acho que isso vai trazer muita transparência e desenvolvimento para esse mercado. Bem na linha do que o Diego falou, não é uma única cesta ESG, na verdade há propósitos diferentes, objetivos diferentes, com rentabilidades diferentes, né? E isso vai tornar a carteira mais eficiente. Eu vou provocar falar um pouco diferente para o Kaldar. Kaldar, a Mastercard é uma empresa de abrangência global. Ninguém mencionou nada aqui sobre governos. E sem entrar em questões partidárias, ideológicas, mas acho que o âmbito regulatório aqui também acho que acaba sendo ou um entrave ou um limitador para que as questões de sustentabilidade se aprofundem e se tornem mais presentes na sociedade. De maneira geral, como que do ponto de vista regulatório, uma empresa como a Mastercard teria as suas ações funcionando de forma mais efetiva na sociedade? Eu acho que você se adapta como uma empresa global ao marco regulatório de cada um dos mercados, porque, na verdade, você é permissionário a operar nesses mercados. Então, na verdade, você auxilia, muitas vezes, ao marco regulatório do ponto de vista do que precisa ser feito, que tipo de liberdades, etc. Mas você navega esse mundo de uma maneira... É normal, vamos dizer assim, para as empresas globais terem... adaptarem-se às estratégias e às regulações de cada um dos mercados onde operam, e obviamente que onde você encontra excesso regulatório é mais difícil, onde você encontra total liberdade regulatória não necessariamente é mais fácil. O correto é
que a regulação vem incentivando, né, os objetivos de uma maneira geral, não só os objetivos do ponto de vista, seja de inclusão financeira, seja de maior acesso, por exemplo, aos mercados, ou, na verdade, a questão ambiental. Mas eu acho que um aspecto que eu queria comentar aqui, um pouco fora, né, dessa questão do ambiente regulatório, que eu acho que é a necessidade de cada uma das empresas, de cada um dos negócios, olhar o seu negócio e incluir dentro das suas práticas de negócio as práticas de ESG. Isso não é um departamento fora da companhia, não é. Isso, na verdade, faz parte do negócio, é uma demanda que vem dos seus consumidores, dos seus stakeholders. Então, a hora que você começa a incluir dentro dos seus produtos essa questão de conscientização da necessidade de preservação do meio ambiente para as futuras gerações, redução de carbono, práticas, né, corporativas mais éticas, mais inclusivas, né, diversidade, etc., quer dizer, representatividade dos mercados onde você opera, eu acho que é o grande diferencial das empresas, e aí o ambiente regulatório pode ajudar muito no ponto de vista de incentivar, criar incentivos para que as empresas operem dessa maneira, ou regulem, né, ou coloquem limites, né, vamos dizer, boundaries da forma como as empresas operam. Acho que é um pouco a forma como a gente vê. Sem dúvida. E, Gabriel, vamos lá, se a gente quer inclusão, se a gente quer cidadania financeira, acho que tem que ter um pouco também de apoio público, algum tipo de estímulo. O que falta para termos mais projetos como o Waste Bank acontecendo no nosso país, no mundo? Sustentabilidade é um trabalho em rede, né? Então, a gente precisa de cooperação pública e privada. Então, é muito importante que governos locais estejam engajados a ter uma visão um pouco mais de quebra-cabeça, de Lego, trazendo ações consorciadas, testá-las a nível municipal, e as empresas, o departamento privado, apoiando, quando possível, financeiramente ou com as suas conexões. Na discussão que nós tivemos aqui durante quando a gente fala apoio financeiro, vamos entender que na governança também existe um caminho de volta, né? Porque você pode estar apoiando um projeto que ajude a empresa a diminuir a sua pegada de carbono e isso ser quantitativamente medido para se tornar um resultado. Sem dúvida nenhuma. Você entra não como uma muleta, mas como uma solução para todas as partes envolvidas, né? Então, eu vi que Foz do Iguaçu tem, muito por causa da fundação da Itaipu, um suporte muito grande tecnológico, intelectual, financeiro, e uma prefeitura aberta a receber esses produtos e serem testados, porque no meio do teste até os resultados negativos são bem-vindos, né? Mas não é a grande realidade para os municípios de menos de 50 mil habitantes, que são 93% do Brasil, com pouco recurso, com pouca empresas disponíveis para fazer essa, vamos chamar de PPP, né? E conseguir alavancar esses projetos que buscam melhorias sociais, ambientais e que geram para os governos locais uma governança e também para as empresas, né? Então, o desafio é conexão e, ao mesmo tempo, trabalho em rede, porque muitas vezes, ou quase todas as vezes, você não tem a solução completa sozinho. Você tem que ir fazendo essa rede de retalhos, né? Eu acho que é importante destacar também, quando eu fiz a pergunta sobre governos, meu ponto de vista é que nos falta uma eficiência tributária, mas uma eficiência no sentido de entender exatamente o porquê cada tributo é arrecadado. Quando surgem debates do tipo, vamos ou não vamos expandir, por exemplo, a geração fotovoltaica, a gente vê que esbarra em alguns contratos do tipo, existe uma
distribuidora de energia que tem uma concessão por 20, 25, 30 anos, que teria a perder. Ora, se teria a perder, o que nós temos que entender é quanto teria a perder, quanto seria cobrado na forma de tarifa por quem adota a nova tecnologia, se ao cobrar tarifa fecha ou não fecha a conta, e você tem uma compensação por um período, porque você está, de certa forma, rompendo um contrato de exclusividade, mas por algo que contribui muito. O mesmo vale para veículos elétricos. Daqui a pouco tem o painel de mobilidade sustentável. Cobraram ou não cobraram IPVA nos estados, na verdade você tem um custo, o custo ambiental, o custo da mobilidade que é resolvida de forma mais eficiente, sendo atenuado quando você usa tecnologia mais eficiente. Tem que saber quantificar o resultado, né, o uso daquela tecnologia e abater do imposto ou criar o imposto da transição, seria o que é o suficiente. Eu não sei se a plateia tem perguntas para fazer. Aqui, Foz do Iguaçu é um lugar onde pessoas que pensam, pessoas que criam novidades estão sempre debatendo muito bem. Queria abrir temos aqui 5 minutinhos, de repente 1 ou 2 perguntas, para provocações de vocês. Fiquem à vontade, sei que o assunto finanças às vezes assusta um pouquinho, mas a gente falou de tantos temas aqui. Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Se não, vou acrescentar os meus. Tem aqui na frente. Carlos, por favor. Bem aqui na frente. Tem ali também. Desculpa, boa tarde. Boa tarde. Muito bom aqui a discussão. Eu queria a opinião de vocês com relação a um assunto tão pertinente, né, um assunto que poderíamos falar que estaria no futuro, mas já é realidade e a gente precisa trazer cada vez mais para dentro de casa. Como que fica esse assunto do ponto de vista da educação? O que vocês acham que seria importante começar a trabalhar na educação para criar a cognição necessária para que as pessoas pudessem, além de se acostumar, evoluir e transcender esse tipo de conhecimento e trabalho com o futuro de uma maneira sustentável, né? Bom, deixa eu começar, e acho que eu provoco o debate. Eu tenho 3 filhos em idades diferentes, aí 11, 13, 15 anos. Eu acho que nós estamos bem avançados, porque eu acho que o debate sustentabilidade começou antes até na educação do que nas práticas. A diferença é que hoje nós temos exemplos a serem aplicados. Eu estou daqui a pouco voando para casa, que amanhã de manhã tem uma feira de ciências da minha filha, em que ela está discutindo o projeto que nós adotamos em casa, numa feira de ciências, para discutir com professores. Eu vou estar lá para bater um papo com os professores, para contar a nossa história. É fascinante entender como para as crianças, para os jovens está muito mais claro, como que as gerações mais novas estão investindo, não fazendo esforço para investir. Elas estão fazendo esforço para tentar entender como é que os mais velhos não se conscientizaram para isso. Então, acho que a dificuldade da transição, na verdade, está nas instituições instituídas, né? Quem já pratica errado, quem já tem que mudar para uma situação de equilíbrio. Os mais jovens assumirão isso naturalmente, e a gente nitidamente vai ter uma geração aqui de transição, com alguns conflitos, alguns debates que nós estamos tendo hoje, que talvez não façam nem muito sentido daqui a 10 anos, porque vão ser o dia a dia. Concordam ou não? Complementar alguma coisa aqui? Eu queria complementar, sim. O que nós temos visto, principalmente com projetos em escolas municipais, é que existe uma ruptura, uma lacuna entre as diferenças de educação entre algumas classes sociais, né? Então, quando você tem um acesso à educação de qualidade, uma educação básica estruturada, o assunto empreendedorismo, o assunto sustentabilidade, meio ambiente é melhor discorrido. E quando você vai para um público que, infelizmente, tem uma educação básica deficiente, essas temáticas elas são naturalmente marginalizadas, e daí você tem que fazer uma educação criativa. Então, engajar aqueles professores, diretores, pedagogos a como trabalhar essa temática para levar de uma forma adaptada, de uma forma verbal e cognitiva daquela região ou daquele grupo social, essas temáticas que parecem tão intangíveis para eles, que vivem muitas vezes às margens dos benefícios da globalização, que nem o professor Dallon falou. Deixa eu fazer só um comentário que eu acho que talvez chovendo molhado um pouco, mas acho que a gente vive uma abundância de tecnologia que não está sendo usada adequadamente para a educação, tanto do ponto de vista de educação financeira como de educação básica, né?
Se a gente olhar a quantidade de tempo que é consumido em rede social, que poderia ser absolutamente melhor canalizado para que a gente... Né? E eu acho que as fintechs têm um papel aí bastante importante e têm feito esse papel, porque, na verdade, estão desenvolvendo cada vez mais produtos que são intuitivos e que ajudam. Você tem uma plataforma, tem vários aqui que têm plataformas nesse sentido, que é um grande esforço e, na verdade, contribuidor para a melhoria da educação, tanto básica quanto financeira, porque, na verdade, eu acho que a inclusão financeira não é suficiente, na verdade, é a independência financeira que, na verdade, advém de você ter inclusão, uma educação, e aí você tem independência, independente da renda que você tem. Acho que muito bem que você falou do livro do Gustavo, mas você é especialista no assunto. E vale acrescentar um ponto. Você mencionou as redes sociais, que eu acho que elas são uma espécie de mal necessário, porque nós passamos uma transição também das redes sociais por si só, que ajudaram a romper com o consumismo, porque o consumismo é quando todo mundo consumia a mesma coisa para ficar mais barato e ficava descartável, gerava mais dejeto, prejudicava mais o meio ambiente. E com as redes sociais, o que aconteceu é que cada pessoa foi encontrar a sua comunidade, a sua forma de viver o mundo, de consumir. As pessoas se tornaram mais autênticas e, sendo mais autênticas, voltaram a valorizar aquilo que era feito, talvez com uma qualidade diferente, aquilo que prejudica menos o meio ambiente. As pessoas se sentem mais identificadas com aquilo que consomem. E nós já estamos entrando numa fase em que as redes sociais ou as comunidades são formadas. Por exemplo, o West Bank não deixa de ser uma rede social, mas é uma rede específica com serviços de educação financeira para catadores. Nós temos redes de educação, nós temos redes de tecnologia. Ontem estava a Verena falando de rede de caçadores de meteoros. Então, na verdade, o conceito rede social criou uma bagunça aí, uma ociosidade, mas que agora começa a ser aos poucos usada justamente para vencer essa barreira que a gente tinha da educação. Nem todo mundo tinha acesso à sala de aula, à faculdade, à orientação, mas através das redes a gente consegue isso, a gente dá um grande passo. Para encerrar, Carlos, vamos lá, uma pergunta para a gente fechar nosso painel aqui com chave de ouro. Essa questão de conexão, bem colocada pelo West Bank, é alguma coisa que está muito no cerne do Zero, né? O Zero Summit foi criado, uma das questões chaves era criar as conexões. E eu cheguei de viagem em São Paulo na segunda-feira e tinha dado uma chuva muito forte. E o Tietê estava cheio do quê? Um lixo. Estava uma coisa muito feia, né? Então, é uma questão urgente essa questão do resíduo. E a gente sabe que é preciso conexões para que a gente possa usar isso que é tão rico, né? Que é tão valioso. O lixo é muito valioso. Então, eu acho aí a MOS com o West Bank, por que não criar uma conexão para a gente trabalhar formas de nós expormos esse problema? Porque quando você vê um vídeo como aquele colocado aqui, te dá uma energia de vontade de fazer alguma coisa. Como quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi o Tietê tão poluído, com tanto plástico, com tanta coisa lá dentro, assim, caramba, o que nós vamos fazer? Então, a pergunta é, o que nós vamos fazer para criar conexões que a gente possa transformar essa questão de sustentabilidade? Eu só queria falar uma coisa, um pouquinho. Conversei com o Clayton para a gente tentar pilotar alguma coisa junto e aproveitar a onda da descarbonização e resíduos está no escopo 3. Né? E então tem sido discutido muito pouco, porque é o mercado voluntário. Então, talvez aproveitar a onda do escopo 1 e 2, que é obrigatório, e puxar a questão do resíduo para auxiliar esse mercado que tem uma importância muito grande na descarbonização, porque você tem
na análise de ciclo de vida, contribui bastante com as emissões, a reciclagem e assim por diante. Bom, como comentamos ali, ontem mesmo a gente já se conectou, né, e começamos a falar sobre isso, de como incluir essa questão do resíduo, porque o aproveitamento, né, do resíduo final tem um impacto muito grande na menor utilização de matéria-prima e também de não ter o impacto no meio ambiente ao fim. E, sem dúvida, eu compartilho muito com a tua visão e, principalmente, acho que tem que nos doer muito pessoalmente, né? A gente está chegando numa cidade rica e vendo uma coisa tão básica e parece que, né, milhões de pessoas em conjunto não conseguem resolver uma situação tão trivial, né? Acho que isso tem que nos incomodar mesmo, né? Isso tem que nos doer, nos impactar. Acho que o grande desafio é a coordenação social ainda, que acho que é o foco que a gente tem que ter aqui. Acho que o debate foi muito rico, gente, tem que agradecer a presença de vocês. A beleza desse painel aqui é que fica muito claro que no mundo das finanças, o investimento em descarbonização, na melhoria climática, na limpeza do planeta, já não é mais aquela ideia de reserva de emergências, né, que a gente tem, não pela rentabilidade, mas porque é importante. Não, agora a gente tem porque é negócio rentável, porque traz lucro, porque tira as pessoas de uma situação de marginalização, porque inclui de forma cidadã as pessoas, e a gente vê nas empresas resultado acontecendo, até porque a próxima geração está deixando, a geração mais jovem está deixando de consumir aquilo que custa caro para o planeta. A consciência está vindo forte e as empresas estão se mobilizando para terem lucros com isso. Espero que quem tenha apresentado aqui soluções que tenham gerado mais provocações do que respostas. No próximo Zero Summit lá em São Paulo a gente vai ter debates mais aprofundados nesse ponto aqui. Foi um prazer estar com vocês. Pessoal de casa, muito obrigado pela participação. E, na sequência, temos o painel de mobilidade verde, mobilidade sustentável. Obrigado, gente. Uma honra estar com vocês. Nós que agradecemos, Gustavo, a sua participação, a participação dos painelistas. Vamos fazer agora o registro oficial desse painel. Agradecemos a participação de todos, Cleiton, Diego, Gilberto, Gabriel, Roberta. Muito obrigada por estarem aqui na edição 2022 do Zero Summit.